Salve, salve galera, sei que você tá chateado com o Vasco, de saco cheio do Carille, cuspindo marimbondos por conta de alguns jogadores, da postura desses atletas, mas o dever profissional me chama e eu tenho que deixar momentaneamente o lado torcedor de lado e me debruçar na minha análise sobre o Vasco. O Vasco que perdeu para o Corinthians agora há pouco na Arena Neoquímica em São Paulo por 3-0 e eu vou te falar, ficou barato, viu? Isso porque o time paulista nem precisou forçar muito para chegar a esse placar. Meio que em ritmo de treino, né? Ainda tiveram 2 gols anulados pelo VAR. Meus amigos, a coisa tá bem feia. Eu vou te dizer que essa derrota não me causou surpresa. O Carille pensou uma coisa e acabou em cima da hora mudando tudo por conta do tal desgaste da viagem ao Peru, da proximidade dos jogos e pelo jogo de terça contra o Puerto Cabello. Preferiu abrir mão de quase todos os titulares e só trouxe em campo hoje 3 deles: Léo Jardim, João Victor e Lucas Piton. Esta formação de 90% de reservas por si só já meio que desenhou aí uma iminente derrota. Falo isso porque o Vasco não tem, né, meus amigos, um elenco que se dê ao luxo de poupar, né, um time, quase que um time inteiro num jogo do Brasileirão, ainda mais contra um time que tem um elenco mais qualificado, o atual campeão paulista. As opções hoje não conseguem substituir à altura os titulares. Você quer um exemplo? Verratti. O Vasco não tem um reserva para o Verratti. E o time ainda é refém dele, joga muito mais para ele. O cara tá sempre lá na área para botar perigo e puxar a marcação. Quando ele está em campo, os zagueiros do time adversário já ficam mais ressabiados, porque sabe que qualquer descuido o cara vai botar para as redes. E no final chegou a dar aquela testada que foi na trave. Ou seja, através dele o Vasco teve a sua melhor oportunidade na partida, a sua melhor chance de perigo. E abdicar de um jogador desse é pedir para sofrer em campo. Hoje o time foi extremamente previsível e com baixa competitividade. E para piorar, a equipe ainda não tem um padrão tático. Não tem variação de jogadas nem com o time titular, imagine com os reservas. Há jogadores ali com uma postura que precisa ser muito melhorada. O próprio Verratti deu fortes declarações ao final do jogo, né, falando sobre isso. É impossível competir com tanto erro infantil. O Vasco toma 3 gols no Peru após estar vencendo por 3-1 e agora toma mais 3 contra o Corinthians, por aí vai, e nada melhora. O time passa 3 semanas treinando e a gente não vê uma mudança aparente. Dizer que tem evolução é mentira. Nem no primeiro jogo a gente viu tanta evolução assim. Vem apresentando os erros e nas vitórias esses erros acabam mascarados. Mas a gente tem que bater na tecla. O Vasco tem sido assim nos últimos anos. Um time com dificuldade em construir, um deserto de ideias, lento, sem posse de bola e com muitos erros bobos defensivos. Passa ano, vem ano, a coisa não muda. E a gente vai sempre aqui repetir a mesma coisa, porque o roteiro é o mesmo. Se o Carille hoje preferiu poupar o time contra o Corinthians, atual campeão paulista em São Paulo, ele assumiu seus riscos e teve com isso suas consequências. Não ia passar impune isso, né, galera? Um planejamento até esquisito, porque o time venezuelano que vem jogar aqui contra nós é um time infinitamente inferior. Ele tem mais força física, dava até para poupar muitos jogadores aqui, jogando em casa em São Januário, onde o time é mais forte, contra um time muito inferior. O Vasco abriu mão de jogar hoje. Essa é a verdade, meus amigos. Quando você, torcedor, viu a escalação, o que pensou? Ih, a vaca já foi pro brejo. Já era. Vai dizer que não. Era meio óbvio, né? E a sorte do Vasco é que o VAR entrou em ação e anulou aqueles gols do Corinthians. E eu me arrisco a dizer que o VAR salvou mais a gente do que a própria defesa do Vasco, que estava terrível, cometendo falhas grotescas com o João Victor, Pumita, Piton e Lucas Freitas, que ainda meteu aquele gol contra para coroar essa bela atuação do sistema defensivo vascaíno. Enfim, torcedor, eu vou poupar você de mais coisas, porque tá difícil mesmo. Aos que perguntam do Fábio Carille, eu sempre disse isso aqui, desde a sua chegada. É um treinador com prazo de validade no Vasco. Ele há pouco na coletiva acabou de dizer que não precisa de reforços, que mantém aí essa sua posição de poupar, que era necessário poupar, que uma hora ele tinha que poupar e achou melhor que fosse hoje, enfim, coisas que eu não concordo. A coletiva do Carille meio fora de órbita. Ele
pode até não sair agora, pode ficar mais uns 2, 3 meses, mas a minha percepção é que não consegue aguentar até a próxima janela. Não era o plano A do Vasco e nem muito menos o B. Por aí você já percebe como ele chegou aqui. E vindo de trabalhos muito ruins, todo mundo sabia disso quando ele foi contratado pelo Vasco, né? Então é um trabalho que geralmente não leva a lugar nenhum. E chegou também com uma grande rejeição. E nas derrotas, né, a coisa fica pior. Então, para mim, não dura muito. Ganha terça, aí fica tudo bem. Depois ganha outra, aí perde duas e vai ficando, né? Vai criando uma bola de neve. A questão é que o trabalho não tem nenhuma evolução, né? O Vasco ainda é um deserto de ideias e precisa capinar muito para poder mostrar aí um time mais capaz de competir em qualquer competição. A gente torce para que esse cenário mude rápido, mas não tem como normalizar esta derrota de hoje, não tem como aceitar, normalizar o que aconteceu hoje lá em São Paulo. Então é muito triste toda essa situação, porque o torcedor do Vasco está precisando aí de conquistas, está precisando de uma nova dimensão aí desse clube aí, e ano após ano a coisa não muda, né? O roteiro é o mesmo. Parece que a gente está, se você for puxar os meus vídeos do ano passado, você vai puxar aí as mesmas declarações, as mesmas opiniões, as mesmas críticas, e a situação não melhora. O torcedor já está de saco cheio, né? Você vê, o jejum de hoje contra o Corinthians foi ampliado cada vez mais. O Vasco parece que segue uma sina e não consegue sair disso, né? Não tem condições. É preciso dar um basta nisso. Só que a coisa começa com planejamento. Um planejamento que é mal feito, é mal conduzido, acaba tendo resultados ruins aí, ou no final da temporada ou agora. O Vasco ainda disputa a Copa do Brasil, ainda disputa a Sul-Americana, ainda está cedo no Brasileirão, ainda está no páreo para tudo. É hora de se mudar, é hora de se reverter a coisa, é agora. Não é depois de tomar 2, 3, 4 ou 5 pancadas. Então, me preocupa muito esse ambiente, né, esse atual momento do Vasco aí, que a gente não vê uma evolução. Mesmo com o time titular, o Vasco ainda comete muitas falhas aí defensivas, falhas individuais, e a situação não muda. Então, vamos esperar aí nas próximas semanas e ver se há alguma luz no fim do túnel, porque realmente está muito difícil, torcedor, está muito complicado a gente aceitar isso tudo. E é isso. Agora é hora de você opinar. Não vou mais tomar o seu sábado. Sei que você está aí de saco cheio, chateado, agoniado. Me coloco na sua posição, porque eu também sou torcedor do Vasco e quero o meu melhor para o clube do meu coração. E agora eu deixo vocês aí qual a sua percepção sobre o trabalho do Fábio Carille. E o que pesou hoje para essa derrota contra o Corinthians? Então comenta aí e participe. Amanhã a gente se vê. Grande abraço.